E já adianto aqui, esse tópico é polêmico, é uma pedra no sapato de muitos. Eu disse que o tópico que nós estávamos estudando, ele vai puxar para um outro, que é o que nós vamos passar a refletir agora. E já adianto que esse tópico é um tópico polêmico, mas não vou me resguardar em colocar aquilo que eu creio olhando para a Bíblia Sagrada. Então, Paulo apela aos líderes. Paulo apela aos líderes. O primeiro ponto diz sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Então, para realizar a obra de Deus, o obreiro precisa desprender-se. Nós vamos ver aqui a leitura. O apóstolo Paulo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha um coração livre da avareza e da ganância. Isso do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, no versículo 24, mostra que Paulo tinha um coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostrava que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Não podemos nos permitir ministerialmente não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, ele mesmo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 24, fala da sua simplicidade, fala do seu sentimento em relação aos bens materiais desta terra. Ele não tinha apego a essas coisas. E o dinheiro para ele era nada mais, nada menos como algo que iria proporcionar o suprimento das suas necessidades. De maneira que o dinheiro não era o senhor dele, mas ele era o senhor do dinheiro. Não era o dinheiro que administrava ele, mas ele que administrava o dinheiro. A revista continua dizendo que há duas características inegociáveis para um obreiro, para um vocacionado, que é, no caso aqui, a dependência de Deus, né? A dependência de Deus e o desprendimento das coisas materiais. Por isso que eu disse, meus amados, que esse é um tópico muito polêmico e eu não vou me reservar em falar. Eu não vou me reservar em falar. Então o obreiro, ele não pode se desprender dessas duas coisas, da confiança em Deus, da dependência em Deus e com relação ao apego às coisas materiais. Então essa dependência de Deus, ela vai ser dividida em dois aspectos. No aspecto de que Deus vai suprir e no aspecto de que Deus vai abençoar o trabalho que ele está realizando, no sentido de convencer as almas. É Deus quem vai fazer com que aquele trabalho cresça. É Deus que vai fazer com que aquele trabalho se desenvolva. É Deus que vai fazer com que aquele trabalho seja próspero. Pessoas render-se-ão a Cristo. Pessoas aceitarão a Cristo. Pessoas irão agregar-se àquele trabalho. Aquele trabalho será próspero. E isso faz com que não. Isso é uma característica de um obreiro vocacionado, depender que Deus vai fazer aquilo, e não a pessoa, mas Deus. Mas essa dependência está também no aspecto financeiro, no sentido de que Deus é quem vai prover. Essa dependência e essa confiança precisa ter na vida do obreiro. Esse é o aspecto da confiança, que se divide em dois:
no sentido de crescer o reino e no sentido da provisão. E o outro aspecto que o obreiro não deve negociar é a questão do apego. Tem que ser desapegado das coisas materiais. Mas a pergunta que eu faço é isso que nós vemos? Essa é a nossa realidade? Você lembra, eu vou tocar nesse assunto mais uma vez, que o que motiva a maioria dos jovens hoje ser um obreiro é a questão financeira, é o status, é a posição, é o retorno financeiro que faz com que hoje um jovem ou muitos dos jovens queiram ser um obreiro. Infelizmente é isso. Você observa que já começa errado. A base, o início já começa errado. Se começa errado, vai terminar errado, infelizmente. Mas está aqui a Bíblia, está aqui a lição, está aqui o ensino nos orientando aquilo que é certo, aquilo que é correto. O desapego aos bens materiais. Vamos lá, meus amados, ainda dentro desse tópico, quando diz aqui: não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Quando a lição diz não podemos nos perder, então está ressaltando uma possibilidade. Concorda comigo? Não podemos nos perder, significando então que existe uma possibilidade de alguém se perder nesses dois aspectos, ministerialmente, na avareza e na ganância. Pessoas que são amantes do dinheiro, líderes, obreiros, pastores, pregadores, missionários, evangelistas, que amam o dinheiro, são avarentos, são gananciosos e vão perdendo ali o seu ministério. É por isso, meus amados, que muitos naquele dia vão chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. Por que isso, irmãos? Porque foram pessoas que fizeram coisas no nome de Jesus, mas a motivação era o dinheiro, era a recompensa financeira. Ainda dentro desse ponto, meus amados, eu quero ler com você em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dentro desse ponto aí, porque diz assim, lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. Vamos ler aqui Mateus, no capítulo 10, no versículo 8. Mateus, capítulo 10, versículo 8, que diz a palavra do Senhor. Olha o que diz o texto: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. De graça recebeste, de graça dai. O que eu recebi de graça? O poder para curar os enfermos. O que eu recebi de graça? O poder para purificar os leprosos. O que eu recebi de graça? O poder para ressuscitar os mortos. O que eu recebi de graça? O poder para expulsar os demônios. E o que eu devo fazer? Dar isso de graça. Realizar essas coisas gratuitamente. De graça. Porque de graça eu recebi, de graça eu preciso dar. Mas é o que nós vemos, meus amados. É o que nós vemos. É essa a realidade dos nossos dias? Infelizmente, não. Não é essa a realidade que nós vemos. Eu coloquei alguns pontos ainda. Primeiro, pastores
com verdadeiros impérios. Alguém vai se justificar dizendo assim: Abraão era rico, Jacó era rico, Isaac era rico, Davi era rico, Salomão era rico. Por que nós pastores não podemos ser ricos? Eu pergunto, quem é o nosso exemplo maior? É Cristo. E qual era o império que Jesus tinha na terra? Alguém pode dizer, mas irmão, Jesus não era daqui, ele estava de passagem. E nós somos? Eu acabei de ler um texto com os irmãos, ainda agora há pouco, dizendo que nada trouxemos desta terra, o apóstolo Paulo dizendo, e nada vamos levar. Ou seja, nós não somos daqui. De igual modo como Jesus, nós estamos de passagem. Mas o que nós vemos hoje? Pastores com verdadeiros impérios. Pastores com, como eu falei lá no início, fazendas a perder de vistas, milhares de cabeças de gado, dezenas de casas alugadas, hotéis fazenda, casas na praia. Isso como usufruto de quê? Dos dízimos, das ofertas. Dízimos e ofertas esse que deveria ser para a manutenção da casa do Senhor. E não é mais para manutenção, infelizmente. É para o quê? Para manter a regalia deste líder. E é o que nós estamos vendo, meus amados. Muitos pastores que têm verdadeiros impérios, mas vão se encontrar com Deus, plena certeza absoluta. Eu acredito, irmãos, que Deus nos levantou, ou levantou homens para ser pastores, líderes, não para ficarem ricos. Porque até então a Bíblia diz que nós somos o quê? Administradores. E nós não vemos a administração. Eu disse para os irmãos que nós deveríamos ser, mas deveríamos ser muito mais, ou temos a possibilidade de ser muito mais uma igreja poderosíssima na face da terra. Mas os homens estão retendo o dinheiro. Dinheiro esse que deveria ser para a promoção do Evangelho, a capacitação de obreiros, a preparação das pessoas, mas está ficando tudo no bolso dos pastores, infelizmente. Um outro aspecto, pregadores que cobram para pregar. Você me perguntaria, irmão David, o que o senhor acha? É lícito cobrar para pregar? De maneira nenhuma. Porque eu acabei de ler um texto de Mateus capítulo 10, versículo 8, e diz que o que de graça nós recebemos, de graça nós deveríamos dar. Sabe qual é o certo, irmãos? Sabe qual é o certo? O certo é eu ligar para alguém e dizer, irmão, como é que você está na sua agenda? Você está livre para esse dia? Estou livre. Você vem aqui cooperar conosco no reino? Com certeza, meu irmão, com certeza absoluta. O certo é que esta igreja ou esta pessoa que está convidando dê ali as condições para aquele obreiro, aquele pregador chegar, né? É a passagem de avião, se for o caso, ou a passagem de carro ou de ônibus, se for o caso. É o mínimo de uma estadia. Mas o que é que nós vemos? A começar, pregadores, cantores, gospel que fazem verdadeiras exigências de regalia. Não querem qualquer hotel. Às vezes o pregador ele não fica na mesma cidade, porque a cidade não pode comportar ele, não tem um hotel que chegue à altura dele, então ele fica a quilômetros de distância de onde vai ser o evento, o culto, porque lá é que tem um hotel que pode comportar ele. Oh, meus irmãos, é por isso que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, eu preguei tanto, viajei tanto, ganhei tanta alma. Mas olha o que está no coração dessas pessoas, irmãos.
Talvez você seja um do que está me vendo agora, cheio de regalias, cheio de não me toque, cheio de coisa. Só Deus para ter misericórdia. Então o certo seria esse. Sabe como é que um coração é revelado? Sabe como é que um ministério que você está exercendo, ele tem base no amor pelo reino ou no amor pelo dinheiro? Imagine essa situação comigo. Alguém é convidado para pregar em um evento. Ele prega. E no final, o pastor só pega na mão dele e diz: meu amado, muito obrigado, que Deus abençoe. As passagens foram pagas, o alimento ali teve, a receptividade, passagem de ida e passagem de volta. No final ele não recebeu nada. Eu lhe pergunto, como é que fica o coração dessa pessoa? Será que no fundo ele esperava uma recompensa? Será que no fundo ele não vai ficar contrariado por não ter recebido nada? E isso não revela o porquê dele ter vindo pregar? Porque uma coisa, meus amados, eu vim pregar simplesmente pelo aspecto de ser usado por Deus para os meus irmãos. E o pastor pegar na minha mão e dizer: meu amado, muito obrigado, que Deus continue usando. Eu vou ficar alegre, sabia? Por quê? Porque o sentimento que me trouxe é ser bênção para aquelas pessoas. Mas se nada foi acordado, porque assim, algumas pessoas, para tentar se justificar o fato de receber alguma coisa, ele diz assim: não, o que não pode é cobrar, mas também não somos proibidos de receber. Então, para justificar a questão de receber alguma coisa, ele diz assim: não, só não pode é cobrar. Mas tá bom. Então nada ficou acertado. A pessoa vem, ministra a palavra e o pastor só pega na mão e vai embora. Esse pregador não vai sair decepcionado, não vai sair frustrado porque não recebeu nada, nenhuma oferta. Vai, com certeza. Mas isso demonstra o que motivou ele a vir. Mesmo não tendo sido acertado nada, ele veio com aquela ânsia, com aquela vontade de quê? De receber alguma coisa. Então ele não veio com o sentimento de ser usado por Deus para as pessoas. Ele veio com o sentimento de receber. Olha quantas pessoas, meus amados, estão neste caminho de derrota e nem percebem. Aí alguém vai pegar o texto dizendo assim: mas irmão David, a Bíblia diz: aquele que prega o Evangelho, que vive do Evangelho. Eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Mas se o pastor não lhe der nada, você não vai ficar contente da mesma forma? Se ficar contente, amém. Você está vivendo do Evangelho. Então o Evangelho tem dia que vai dar, tem dia que não vai dar. Outra coisa, alguém te convida, você sabe que a igreja é pequena, você agendou com aquela pessoa, uma igreja maior ligou, e a primeira não foi acertada quanto você receberia, e a segunda também não, mas você sabe que a segunda é uma igreja maior. Você vai cancela a primeira agenda porque quer atender uma igreja maior. Meus amados, está cheio dessas coisas, meus amados. Cheio dessas coisas. Essa é a safra de pregadores que nós temos. Não pregam mais por amor ao reino, por amor a Deus, por amor às pessoas, não. É pelo dinheiro. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo assim: eu tinha o direito de receber, mas não quis. Eu fui construir tenda. Para não ser pesado aos irmãos. Tem pessoas que crescem tanto, irmãos, que certas cidades não podem mais comportar ele, porque não pode pagar.
Tem pregadores tão grandes que nem toda a cidade consegue mais trazer, porque o cachê está alto. Não consegue trazer. Uma vez um certo pastor disse que não vinha para a minha cidade, porque o nível dele estava muito alto, a cidade não podia comportar ele. Olha só, irmãos, um pensamento de um homem desse, a ponto de dizer que esta cidade falhou aqui a garganta, mas não vou cortar, a ponto de dizer que a nossa cidade não pode comportar ele, porque o nível, né? O nível que ele chegou está muito alto. Meu Deus, estamos perdidos se não for o Senhor.